Olá, galerinha do sexto ano. Hoje estudaremos alguns conceitos relacionados à química. A química é a ciência que estuda a composição da matéria. Todas as coisas que fazem parte do nosso mundo são feitas de matéria. Do ponto de vista científico, matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplos de matéria: as nossas roupas, uma mesa, um armário, um guarda-roupa, uma cadeira. Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre substância e mistura. Toda matéria é feita de substâncias químicas. É importante sabermos como está constituída toda a matéria que nos cerca. Por exemplo, do que é feito o alimento? O que constitui o ar que respiramos? Do que é feita a água do mar? Do que é feita a areia, as rochas, os combustíveis? Vocês já pararam para pensar nisso? As substâncias podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. Exemplo: o gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Gás oxigênio, formada por dois átomos do elemento oxigênio. Gás nitrogênio, formado por dois átomos do elemento nitrogênio. Gás ozônio, formado por três átomos do elemento oxigênio. Substâncias compostas é quando se tem dois ou mais elementos em sua composição. Exemplo: ácido clorídrico é formada pelos átomos de hidrogênio e de carbono. Cloreto de sódio é formado pelo elemento químico sódio e carbono. Gás carbônico, formado por dois átomos de oxigênio e um de carbono. Água, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Misturas. Chamamos de mistura a união de duas ou mais substâncias diferentes. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A mistura homogênea apresenta apenas uma fase. Exemplo: se eu misturar em 1 litro de água uma colher de sal e uma colher de açúcar e mexer bem, ao final será possível observar apenas uma fase. Mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. A mistura heterogênea é formada quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram um no outro. Um exemplo seria adicionar areia e isopor na água. Nenhum dos dois se dissolverá. Poderemos ver claramente na mistura a água, a areia e o isopor. Teremos três fases. Para finalizar essa aula, responda o exercício 1, 2 e 3 do Vamos Praticar.